Dessa referência é que 4 figuras públicas que todo mundo conhece, Sérgio Moro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e Silas Malafaia, eles teriam supostamente causado um prejuízo financeiro e de desenvolvimento para o Brasil, assim, gigantesco. Exatamente. E olha um detalhe interessante. O próprio texto é cuidadoso, usa termos como aparentemente, supostamente. A gente vai observar isso. Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify, certo? Então vamos começar a desembrulhar isso. O material que a gente está vendo introduz essa ideia do show dos 4 cavaleiros. Sim. Argumenta que a polarização política tomou o lugar do foco no desenvolvimento. E o custo disso, segundo o autor, chegaria na casa dos trilhões. Trilhões. É um número... É um número muito expressivo. E é curioso como a própria referência, ela menciona que usou essa linguagem mais cautelosa, sabe? E termina com uma pergunta retórica. Talvez para dar um tom mais interpretativo, né? Sim, e o que eu acho fascinante, assim, na perspectiva dessa fonte, é como ela define a estratégia principal dessas pessoas. Não seria só o escândalo pelo escândalo, sabe? Certo. Mas uma obstrução mais sistemática mesmo. O texto fala que isso funciona como um freio de mão puxado. Puxado por conveniência política, segundo a análise ali, né? Não por um debate democrático de ideias. Entendo. E a referência também sugere que a parte digital, a atuação online deles, teria o objetivo de mobilizar as bases para destruir e atrasar. É o termo que usa, em vez de construir. A análise, então, ela começa individualizando, né? Pega o Sérgio Moro primeiro. Isso. E a procedência descreve ele de forma bem direta, de chata, inexpressiva, o cavaleiro mais vazio. Mas, de novo, é a visão do material que a gente está discutindo aqui. Claro, é a leitura da fonte. E o ponto central sobre ele é o que o texto chama de crime econômico aparente. A ideia é que a Lava Jato, com ele à frente, teria, na visão do autor, claro, enfraquecido muito o setor de engenharia pesada no Brasil. Exato. A alegação ali é que esse enfraquecimento, que a fonte chama de demolição da espinha dorsal da engenharia nacional, não teria sido só um efeito colateral. A interpretação que o texto apresenta é que isso faria parte de um processo maior, onde a figura do Moro teria sido, talvez, instrumentalizada para isso. Entendi. E é importante notar que a própria fonte usa o aparentemente aí, né, ao fazer essa conexão. Talvez reconhecendo que é complexo provar uma intenção direta assim. Sim. Mas a análise liga essa fragilização a um ambiente que depois facilitou certas decisões econômicas. E é aqui que o argumento da fonte fica, assim, realmente pesado. O material liga diretamente à instabilidade que, segundo o texto, foi criada ou aumentada pelo Moro, Certo. com a venda acelerada de ativos importantes. O destaque é o pré-sal. O pré-sal. A narrativa que se constrói ali é que essa instabilidade criou a brecha ou a justificativa para vender esse patrimônio. E os números são enormes. Sim. De acordo com essa referência, o prejuízo total, juntando a perda de crescimento e a entrega do pré-sal, passaria de trilhões de reais. Se a gente pega essa alegação sobre o pré-sal e coloca no quadro geral que o documento pinta, a implicação é muito séria. Sem dúvida. O texto até menciona que críticos, veja bem, ele atribuía a terceiros, avaliariam o potencial de lucro futuro desse ativo em trilhões de dólares. Dólares, ainda por cima. Dólares. E aí continua dizendo que ele foi supostamente vendido a preços irrisórios por causa desse clima de instabilidade que você mencionou. Certo. Mais uma vez os termos, né? Segundo críticos, supostamente. A própria referência usa. Isso indica que ou se baseia em opinião externa ou é uma cautela do próprio autor. Entendo. Mas a linha de argumento que o documento traça liga essa perda direto às consequências das ações atribuídas ao Moro ou a um ambiente que elas teriam ajudado a criar. A conexão causal para essa fonte é bem forte. Seguindo adiante na análise da fonte, o próximo nome é Carla Zambelli. A procedência chama ela de ação dramática. Ação dramática. A alegação principal aqui é que a atuação política dela, que o texto descreve como performática, sabe?
meio no limite. Sim. Isso ajudaria a aumentar o tal do risco Brasil. Ah, o risco Brasil. E a consequência disso, segundo o argumento, seria afastar investimentos tanto de fora quanto internos. O material é mais curto sobre ela, né? Parece mais conciso. A lógica que a fonte apresenta aí é que essa performance constante, muito voltada para o espetáculo, para o confronto, gera uma sensação de imprevisibilidade, de instabilidade institucional, e para o grande investidor, essa percepção, mesmo subjetiva, já bastaria para ele recuar o capital, sabe? Ou levar para outro lugar considerado mais seguro. Faz sentido na lógica do mercado. É um mecanismo diferente do que foi atribuído ao Moro, que a fonte liga a impactos mais diretos, estruturais. Aqui, o custo seria mais difuso, ligado à confiança dos agentes econômicos. Mas ainda relevante para o argumento geral do autor, imagino. Exato, ainda considerado relevante. Mas é notável que a fonte dedica menos espaço para detalhar isso comparado com o Moro. Um ponto sobre a ênfase do próprio material, né? Verdade. Agora, passando para o Nicolas Ferreira. O texto classifica ele como o influencer da raiva. Influencer da raiva, outro rótulo forte. Sim. A ideia principal aqui parece ser uma destruição por inação e obstrução programada. O foco muda de novo. Como assim? Não é tanto uma ação direta que causa um prejuízo específico, como vender algo. É mais impedir que as coisas andem. Paralisação de pautas importantes. Ah, entendi. Isso introduz um conceito econômico que a fonte usa bastante, o custo de oportunidade. Exato. O que a gente deixou de ganhar, né? Isso. O material que a gente está vendo estima que a agenda, seja legislativa ou de políticas, que teria sido atrasada por essa suposta obstrução. Certo. Representaria um potencial de progresso perdido na casa das dezenas de bilhões de reais. Dezenas de bilhões? A argumentação ali é que a energia política, o tempo institucional gasto em confrontos que a fonte considera estéreis, ou simplesmente travando debates e votações, impede o avanço em áreas que poderiam gerar crescimento, emprego, melhorias para a sociedade. É um tipo de custo invisível, né? Porque não é dinheiro que saiu do caixa diretamente. Exatamente, mas é riqueza que deixou de ser criada. E na perspectiva do autor, esse custo tem um peso econômico muito grande na trajetória do país. Por último, então, a análise vai para o Silas Malafaia. A referência chama ele de megafone da fé. Megafone da fé. A alegação aqui é de uma estratégia tanto digital quanto na mídia, focada no que o autor descreve como exploração financeira das classes mais vulneráveis. Através da captação de doações em grande escala. O argumento parece ser que isso não é só uma questão religiosa ou social, tem um impacto econômico direto. A alegação que a fonte apresenta nesse ponto é bem contundente. O texto sugere que o volume de dinheiro que seria drenado por essa via que o autor chama de exploração funciona como um freio para a ascensão social dessas pessoas. A lógica por baixo disso é que o dinheiro que as famílias poderiam usar para a educação dos filhos, para abrir um negocinho, ou só para melhorar a vida, estaria indo para as doações. Exato, estariam sendo direcionados para essas doações. E a estimativa de custo que a fonte faz, de novo, na casa das dezenas de bilhões... Dezenas de bilhões, de novo. Se refere a esse potencial de desenvolvimento social e econômico que essas classes perderiam. É uma visão que liga o micro, a decisão de doar de cada um, ao impacto macro agregado na leitura do autor. Então, no cenário que essa fonte específica desenha, é o de 4 figuras que, cada uma do seu jeito alegado, teriam contribuído para um quadro de perdas muito grandes, financeiras e de desenvolvimento. O Moro ligado pela fonte à engenharia e ao pré-sal, a Zambelli ao risco Brasil, o Ferreira à obstrução, ao custo de oportunidade e o Malafaia a essa suposta drenagem de recursos dos mais vulneráveis. Exatamente. Se a gente for sintetizar o argumento central dessa procedência, essas 4 figuras, na visão que está ali no papel, funcionariam como personificações de forças destrutivas, o contrário de forças construtivas para o país. É uma visão bem dura. Sim. O texto termina reafirmando a estimativa global de prejuízo na casa dos trilhões de reais,
juntando o crescimento que não aconteceu e os ativos que teriam sido perdidos desde o começo do que o autor chama de ciclo de caos político. Certo. E aí fecha com aquela pergunta retórica bem provocativa. Nossa, mediante toda essa perda financeira, não poderíamos dizer que isso é obra de 4 cavaleiros do Apocalipse? Uma pergunta que já embute a resposta, né? Exato. Mas é fundamental a gente repetir. Essa é a conclusão e a pergunta final que o autor do material que a gente analisou propõe, usando essa metáfora bíblica forte para resumir o impacto que ele descreve. Não percam as notícias fresquinhas que preparamos. Inscrevam-se no nosso canal.